Boa noite a todos os amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de Villanueva. Desde que eu convivi com o movimento neo-ateu, eles usam uma tática que no meu entender é bastante suja. Eles te atacam, eles te provocam, eles te caluniam, te difamam, tentam destruir sua reputação e ainda acham que quando escutam uma resposta à altura, fazem-se papéis de vítimas e ainda adoram citar versículos da Bíblia falando sobre torpeza, sobre amor ao próximo, etc. Nós percebemos aí um certo cinismo de caráter. Tem um sujeito agora aí que está atacando os cristãos, dizendo que os cristãos são os hipócritas, não sei o quê, porque a gente manda tomar no cu, a gente manda se fuder, a gente manda pra puta que pariu. Como se isso não fosse legítimo quando há uma provocação injusta. Porque quando Cristo diz que nós temos que dar a outra face, ele não está dizendo para a gente ser idiota. Ele está dizendo apenas que nós temos que ter paciência e até compaixão por certos idiotas, como esses tipos que até então, antes de virarem modinha ateu, estavam dando dinheiro para Edir Macedo e para a seita da Igreja Universal. Aí você pode concluir que, se o sujeito, até então, estava sendo enganado pela seita do Macedo, aí por algum tipo de birrinha pessoal dele, já que ele realmente era um trouxa naquele tempo, então agora ele acha que o cristianismo pode ser mensurado pela seita do Bispo Macedo. Em outras palavras, querer fragmentar versículos da Escritura para adulterá-los ou então para provocar cristãos, mostra que, se por um lado ele era um idiota seguidor da Igreja Universal, contudo, ao que parece, ele aprendeu muito com esta seita, já que esta seita é um poço de mau caratismo, de calúnia, de injúria e de difamação. Mas já falando sobre este indivíduo, que gravou um vídeo aí, querendo me difamar, e convém dizer, perto do que eu já sofri de difamação do movimento neo-ateu, e eu posso inclusive lembrar do famigerado Mateusz Jankowski, cujo nome verdadeiro era André, e que era um mentiroso, manipulador, psicopata, extremamente mau caráter, que inclusive enganava os seus comparsas ateus. Então, basicamente, o fato do senhor fulano de tal pressupor que faz alguma coisa diferente, na prática eu já estou acostumado já há um bom tempo. Mas é preciso analisar certas coisas desse chamado movimento neo-ateu, que está praticamente morto, diga-se passagem, na internet, e que só tem força dentro desses clubinhos marginais de ex-acólitos protestantes da seita da Igreja Universal. Preliminarmente, ser cristão não é ficar omisso, ser cristão não é ser vaca de presépio. Muito pelo contrário. Insultar certas pessoas é um mal necessário, inclusive para colocá-los nos seus devidos lugares. O próprio Cristo, de alguma forma, tomava certos posicionamentos duros. Obviamente que nós cristãos não somos perfeitos, nós somos herdeiros de Adão e Eva, em si, nós somos herdeiros da queda e do pecado original, e portanto nós não nos apresentamos como pessoas perfeitas. Quem se apresenta é o neo-ateuzinho todinho, que uma hora te ataca, te calunia, insulta e faz o diabo, e depois fica fazendo papel de vítima, o que mostra que é uma pessoa de caráter baixo e mais covarde, porque ele não sabe aguentar a crítica e não sabe aguentar a advertência quando ele é colocado na parede. Aliás, já falando sobre o nosso queridinho ex-Eu Sou Universal, nós percebemos que esses sujeitos têm uma cultura de um analfabetismo histórico, analfabetismo teológico e analfabetismo filosófico assustador. E isso é uma tônica do movimento neo-ateu. Todos eles desprezam a filosofia, todos eles desprezam as discussões filosóficas, desprezam até mesmo a ciência. Ciência, na argumentação desses homens, é apenas mera expressão retórica, porque se vocês perguntarem para esses indivíduos sobre a história da ciência, sobre como ela se desenvolveu, como de fato, quais são os seus argumentos filosóficos, eles não saberão responder
e o que é pior, eles vão depreciar justamente o que deu origem à ciência, que é a própria filosofia. Quem deprecia Aristóteles, quem deprecia São Tomás, quem deprecia Platão, enfim, quem deprecia os grandes sábios do Ocidente, nós podemos deduzir que não é idiota, porque até um idiota consegue reconhecer a inteligência desses homens sábios. Está muito abaixo dos idiotas, está na categoria das amebas, está na categoria, enfim, dos vírus, ou seja, de tudo aquilo que realmente não tem o menor significado do ponto de vista intelectual e até mesmo do ponto de vista existencial. Então quer dizer, esses tipinhos ralés, e convém dizer, gente que sai da Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo, um dos maiores trambiqueiros da história do evangelismo brasileiro, para depois querer atacar a Igreja Católica, querer atacar a tradição ocidental, querer atacar a tradição do cristianismo, aí é preciso dar um recado a este sujeito. Senhor cu de lontra, entenda uma coisa. Você não pode mensurar o cristianismo pela sua experiência pessoal de sectário babaca que foi roubado por um trambiqueiro. Você não pode mensurar tudo aquilo que o cristianismo produziu através de sua experiência de ser babaca. Deu para entender? Quando alguém diz que você é babaca, que você é inculto, que você é estúpido, e além disso você é moralmente covarde, uma vez que você ataca e acha que as pessoas não têm o direito de se defender porque são cristãs, uma vez que na sua cabecinha um tanto distorcida, você parte do pressuposto de que os cristãos têm que ser humilhados, têm que ser assassinados, têm que ser mortos, porque é o que está acontecendo hoje. Hoje, no mundo ocidental, os cristãos são insultados, são caluniados e a sua cultura é destruída. No mundo oriental, eles estão sendo virtualmente assassinados, estuprados, roubados, espoliados, enfim. Aí, segundo sua lógica, essas pessoas devem realmente aceitar a provocação injusta sem retribuir, no sentido da legítima defesa, porque você pegou meia dúzia de versículos da Bíblia e interpretou muito mal. E claro, mas o que nós podemos esperar de alguém que até então estava sendo roubado pelo Edir Macedo, seguia o Edir Macedo, seguia a unção do raio da puta que pariu, o esperma ungido do Senhor na sua boca, enfim, esse tipo de coisa. Olha só que nível de homenzinho vulgar e supersticioso você foi. E que nível de homenzinho supersticioso e vulgar você é atualmente. Repetindo velhas bobagens que já foram refutadas há mais de 10 anos, e cujos canais neoteus, que eram muito mais articulados que os seus, porque pelo menos eles não foram da Igreja Universal, ao menos eles aparentavam ser inteligentes. Você, senhor fulano de tal, nem isso. Então, o que eu posso responder? Quer chamar atenção? Quer crescer às minhas custas? Vai fundo, não estou nem aí. Eu gosto mesmo de achincalhar pessoas como você. Talvez seja o meu pecado. Eu tenho realmente uma certa crueldade, reconheço isso. Tenho que confessar inclusive ao padre. Então, meus amigos, é isso. Fica para a próxima.